Fala pessoal, beleza? Felipe Marques aqui. Hoje eu vou revelar para vocês todo o passo a passo do que deve ter num treinamento físico, uma prescrição de exercício, para que tenha uma prescrição de exercício individualizada. Isso vai servir para você que procura serviço de personal, você que é praticante de exercício, você que quer ter um atendimento com um profissional de excelência. O seu treino ele deve ter algumas etapas. Eu vou contar todas elas aqui para que você não caia em nenhuma furada, para que você saiba quão complexo é também a prescrição de um treinamento, que você não seja enganado ou passado para trás por pessoas que se passam de personal, mesmo com graduação, mesmo em educação física, mas que de fato são mais acompanhantes de treino do que personal. O personal, o treinador, o preparador físico, ele tem que fazer uma série de critérios, uma série de etapas para a prescrição do treinamento. Não é só sair da cachola aqui e pronto não. E aí eu vou falar para vocês, revelar quais são os passos que tem que ser feito. Vou dar alguns exemplos aqui da forma como eu trabalho. Não é porque é a forma que eu trabalho, que é a forma certa, que todo mundo tem que fazer assim. Não é isso. Todo bom profissional de educação física, todo preparador físico, personal trainer, eles seguem o preceito da ciência. E a gente tem ferramentas que a ciência disponibiliza para a gente e que devemos utilizar com os nossos pacientes e clientes a fim de trazer mais segurança, efetividade no trabalho. Então vem comigo, vamos ver o que é o passo a passo e vamos ver também o que eu faço aqui, o meu modo de trabalhar. Eu vou apresentar para vocês, não tem mistério nenhum. Claro que eu não vou mostrar todos os detalhes por uma questão de ética, porque eu vou mostrar alguns treinos aqui, de monitoramento de carga, por exemplo, que tem clientes, tem nome de cliente, então vou tentar não mostrar muita coisa porque é uma questão ética, Se tem alguma coisa que eu prezo, é pela ética. Então vamos lá. O que é que tem que ter num treinamento para que ele seja correto, para que ele seja chamado de individualizado e para que você entenda todo o contexto, todo o emaranhado de etapas que tem que ser feitos para você ter o melhor treino, o treino que seja de fato seu, que se adeque a você, que seja um treino de fato individualizado. Então, a primeira coisa, basicamente, é aquela anamnese, aquela entrevista básica, pegar alguns dados seu, nome, idade, histórico familiar, se você tem algum exame complementar para poder apresentar na hora da prescrição do treino, exame de sangue, glicemia, enfim. E aí depois a gente vai determinar qual é o seu nível de treinamento. Isso tudo está dentro da anamnese, tá? Você vai relatar quanta experiência você tem, tempo de experiência, se teve interrupções e coisas do tipo. Isso é a sua palavra. O treinador vai interpretar essas coisas, essas informações que você dá dentro do próprio treinamento. Na hora que ele também vai fazer as avaliações, ele vai descobrir se o que você fala tem relação com o que foi encontrado, se de fato é verdade o que você está falando para ele. Muitas vezes você acha que tem um determinado nível de treinamento, mas não tem. É super normal, não tem nada de errado, não é de má fé fazer isso. Mas é para que a gente consiga entender também e fazer uma relação se você compreende bem aonde você está, tá bom? Mas não tem problema nenhum. Depois a gente vai partir ponto principal inicial de partida de qualquer trabalho de procedimento de treinamento, de qualquer tipo de esporte, método, enfim. Avaliação fucking física. Faça avaliação física. Não tem jeito de não fazer avaliação física. É o ponto crucial que vai determinar para você se está tendo um treino individualizado. Quantos metros eu tenho que correr numa corrida? Quantos tiros eu tenho que dar? Quanto que eu tenho que recuperar? É a partir de dados encontrados na sua avaliação. É a sua assinatura. É como se fosse uma espécie de identidade de desempenho. Portanto, a avaliação ela vai te dar o escopo exatamente de onde você se encontra, do que você pode produzir. E essa avaliação física, ela é composta de várias etapas, tá? E aí tem que ser avaliado principalmente o que você vai desempenhar. Eu vou fazer um treino de força. Então tem que ter uma avaliação de força, tem que ter uma avaliação postural, tem que ter uma avaliação de dominâncias musculares ou suscetibilidade direcional de movimento. Se você tem tendência a fazer mais movimento para um lado que para o outro, em relação às peças ósseas, em relação à postura também. Isso tudo tem que estar na avaliação física e tem que estar de acordo com o que você vai desempenhar. Não adianta eu fazer lá e avaliar um VO2 na esteira e você vai levantar peso. Não faz sentido nenhum. Se for para avaliar o VO2, para a gente ver se você melhorou o VO2, você teria que ser avaliado em algum método de procedimento de avaliação no treino de força e não na esteira. Não faz sentido. Mas eu vou correr. Beleza, então a gente vai fazer a avaliação na corrida na esteira. Sem problema. Ou corrida de campo na rua com circuito pré-estabelecido, uma distância pré-estabelecida. Então tem que ter avaliação de desempenho, força geralmente, VO2 máximo, limiar
anaeróbio ou limiar de lactato, dependendo do procedimento, esses nomes podem mudar, tá, pessoal? Mas enfim, avaliação de desempenho cardiorrespiratório, avaliação de força, fotogrametria, que é análise postural, análise de disfunção de movimento, suscetibilidade direcional de movimento, avaliação de mobilidade também pode ser interessante, não é de fato obrigatória, mas assim, nas minhas avaliações, eu quase não uso avaliação de mobilidade propriamente dita específica. Eu avalio dentro de um treino que eu coloco que é o treino de familiarização. E aí eu vou complementando a avaliação, tá? Mas avaliação de força, desempenho cardiorrespiratório, fotogrametria, né, análise postural e suscetibilidade direcional de movimento são quesitos que estão no meu treino, nas minhas avaliações, em grande parte delas, tá? Claro que dependendo do contexto a gente adapta, mas na maior parte estão contidos esses quesitos na avaliação. Concluído a avaliação física, a gente vai ter o quê? A prescrição do treino de acordo com os dados que foram obtidos na avaliação física, na anamnese e com os objetivos do paciente, do cliente. Eu quero emagrecer. Eu quero desenvolver massa muscular. Eu quero reduzir minha glicemia. Eu quero reduzir minha pressão arterial. Eu quero fazer reabilitação da minha saúde porque eu tô perda de mobilidade, perda de força, perda de potência, não tô com equilíbrio, enfim. Independente do objetivo, a gente chega agora na prescrição do treino, englobando avaliação, né, anamnese, avaliação física. E aí quando eu falo avaliação física, pessoal, importante aqui falar, eu não faço e não levo em consideração, mas assim, muita gente vai discordar de mim, mas tudo bem. Análise de composição corporal para mim não faz muito sentido no quesito só da prescrição do exercício. Por quê? Porque composição corporal não só depende do exercício físico, tá bom? Assim, ele é um fator pilar central também na mudança de composição corporal, gordura e músculo, óbvio, mas não depende só dele, tá? Então a alimentação entra muito maçante nisso, então eu não faço esse tipo de avaliação, eu deixo para os nutricionistas, outros profissionais fazerem, porque a minha avaliação ela tem características de avaliar, quantificar o desempenho. Quando há melhora de desempenho, muito naturalmente costuma aparecer na avaliação também de composição corporal, mas nem sempre o aumento de desempenho vai haver, né, vai demonstrar mudanças lá na análise de composição corporal e o contrário também. Às vezes você pode perder gordura, mas seu desempenho não aumentou. Então a função principal de um treinador é melhorar o seu desempenho, marcadores funcionais, tá? Composição corporal eu não avalio e não acho importante para minha prescrição do treino. Não melhora em nada a minha prescrição do treino. Na verdade, é só para ver as consequências do treinamento. Para mim, não tem valor algum. Muita gente vai discordar. Para mim, não tem valor algum nesse sentido. Eu avalio o desempenho. Se está perdendo desempenho, se está ganhando desempenho, é isso que eu faço nas minhas avaliações. Aí, beleza. Tu tá lá com o seu treinamento, né, com a prescrição do treino, de acordo com o que você fez nas avaliações, enfim, na sessão, quais são as séries, os exercícios que você vai fazer, quantas vezes a semana, aquela coisa toda. Isso tudo é feito lá na anamnese e na avaliação física. Tá com um treino bacana e tal. É só treinar e pronto. E aí você não vai ter mais contato com o treinador? Ou vai ser só a sessão de treino ali acompanhada e mais nada? Vou acompanhar só os exercícios? Como que é feito essa mudança da periodização ou a mudança dos exercícios, o aumento do volume, o aumento de intensidade de esforço? Como que a gente consegue mensurar isso? Como que eu vou fazer o aumento? Se eu não quantifico, né, não anoto os pesos que você utiliza e não monitoro esses pesos que você utiliza, como que eu vou saber quanto que eu tenho que pegar depois? Quais exercícios eu tenho condição de fazer? Quanto que eu tenho que pegar? Quanto que eu pegava antes? Enfim, monitoramento de carga. O treino ele não acaba quando você termina. A gente faz análise quantitativa da sessão e qualitativa da sessão. Por exemplo, eu vou botar aqui na tela para vocês, depois eu vou mostrar no PC. A gente tem um monitoramento de carga, que tem vídeo aqui no canal explicando, eu vou linkar aqui no YouTube, eu vou linkar um cardzinho que vai aparecer na diagonal superior, ou devo colocar no link na descrição também, do que é monitoramento de carga interna principalmente, tá? Não que a carga externa não é importante, é assim, mas tem vídeo aqui, eu já falei disso várias vezes, eu falo disso constantemente. Quem não monitora o seu treino, a carga, as respostas fisiológicas de que o treino pode induzir e como você se recupera dessas aplicações de estímulo, ele não está individualizando o seu treino, ele está chutando. Então, se não tem monitoramento e não tem avaliação física de desempenho, não há treino de individualidade, é chute. Simples assim. Quem não avalia e não monitora o seu treinamento, que não faz análise, né, dos estímulos fisiológicos aplicados no seu treinamento e como você se recupera dele, se o treino está muito difícil, está muito fácil, se você está bem recuperado ou não entre as sessões de treino, e fazer algumas avaliações de desempenho
às vezes até entre semanas de treinamento, tá fazendo um treino mentiroso para você, tá chutando para você. E aí você identifica já direto que se trata de um picareta. Treinamento físico é preciso, se você quer ter resultado, você tem que seguir todos esses critériozinhos que o treinador ele coloca para você. Ah, mas eu consigo ter resultado sem ter monitoramento de carga? Sim, mas é aquele resultado do feeling, do eu acho. Você quer ter resultado trabalhando com eu acho? Você quer ter resultado com uma coisa que é criteriosa, que vai te dar caminhos certinhos para serem seguidos? E que você consiga visualizar esses caminhos. Você me diz aí o que é melhor. Enfim, continuando. O monitoramento de carga e a avaliação física, às vezes até entre semanas, mas geralmente a avaliação física é feita de mês em mês, de 2 em 2 meses, ela vai garantir e vai dar ao treinador subsídios para as próximas precisões e ver se você está evoluindo. Poxa, ele ganhou força ali no leg press, no teste de leg press, ele está fazendo mais repetições ou ele aumentou o peso. Ah, o VO2 máximo dela aumentou, ela percorreu a mesma distância no menor tempo. Ah, o limiar de lactato, né, velocidade relativa, a transição, né, de metabolismo, predominância de metabolismo, vamos dizer assim, está na velocidade X, ou seja, está sendo atingido no valor mais alto, então há uma tendência de melhora de parâmetros de cardiorrespiratórios, e aí a prescrição do treino pode ser mais forte e mudar a prescrição do treino. Ah, eu estou com limiar de lactato agora relativo à velocidade do teste de 9 km por hora. Beleza, agora sabendo que você está em 9 km por hora, eu posso prescrever 30% a 40% dessa velocidade para ser um treinamento intervalado de alta intensidade. E aí eu vou escolher os intervalos. Enfim, sem avaliar e monitorar, galera, é fria, é enganação, estão te enganando. Ah, mas eu não quero fazer esse procedimento inteiro. Você não é obrigado a ficar fornecendo avaliações pessoais do treino, né, de intervenções do treinamento. Mas você também pode colher os frutos negativos de não optar por fazer isso. Ah, eu não vou avaliar o treino lá, não vou colocar os scorezinhos, que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Ah, eu não vou avaliar se eu tô cansado, se foi fácil ou foi difícil. Beleza, você está sujeito a ter maior chance de erro. E aí, a escolha é sua. Então vamos lá, vou mostrar na tela aqui o monitoramento de carga que eu faço, tá? E de modo simples, tá, pessoal? Não é nada muito complexo. Eu vou explicar basicamente algumas coisas que eu consigo tirar desses gráficos, dessas análises a longo prazo, tá? Inclusive você consegue identificar também se o cliente está perdendo rendimento assim sistematicamente ou ganhando rendimento sistematicamente. E eu vou falar isso aqui para vocês agora. Então vamos lá, pessoal, vou mostrar aqui as notinhas. Eu criei um sistema de avaliação que cada dia o cliente treinar, o paciente, ele tem que avaliar o treino. Se ele está bem descansado, se o treino foi muito difícil, quanto tempo ele investiu no treino, e assim eu consigo ter uma análise mais detalhada de várias coisas aqui, tipo os dias que eles estão treinando, eu sei exatamente onde cada um está treinando, que dia que cada um está treinando, eu tenho uma escala de percepção de recuperação global, e eu consigo saber o tempo que cada um investiu no treino, enfim, aí consigo saber também as médias de percepção de força de cada um, tá? Beleza, aí eu pego esses dados aqui, todos eles, e eu jogo numa planilha, de cada um tem essa planilha aqui de análise de cargas individuais. Aqui em cima eu tenho um gráfico de carga diária, dia a dia, e embaixo eu tenho a carga semanal. Eles têm relações diretas, mas basicamente aqui eu consigo saber se o cliente diariamente está treinando muito cansado, está treinando muito fraco ou está treinando muito forte. Essa relação diária se acumula numa relação crônica semanal. E aí a gente tem vários dados aqui, como strain, monotonia e a relação agudo-crônico da semana. Basicamente, para não ficar tão complexo, esses marcadores aqui se referem ao nível de estresse global do treinamento. Se está tendo um estresse ótimo, se está tendo um estresse baixo, se está tendo uma propensão a infecções do trato respiratório, né, superior, garganta, nariz, enfim, ou até possíveis chances de lesão. A gente tem alguns marcadores, por exemplo, a monotonia é muito importante. A monotonia geralmente quando está próximo de 2, ali acima de 1.8, 2.4, é uma monotonia muito grande que pode estar sujeitando o praticante, o cliente, a lesões, inflamações, trato respiratório superior, enfim. Estressando o sistema imunológico constantemente. Então, geralmente pode ser interessante fazer um deload, né? Uma redução de sobrecarga. Enfim, assim, só para vocês saberem. E cada marcador desse aqui, por exemplo, a gente pegar essa barra verde escura, que é a tensão, o strain, está muito relacionado com a monotonia alta. Geralmente, quando temos monotonias mais altas, observe que a barra de tensão também fica mais alta.
Geralmente tensão, a gente olha aqui no canto esquerdo, tensão acima de 6.000 de maneira global, é uma tensão extremamente alta e possível de ter problemas, consequências de inflamações, suscetíveis a infecções bacterianas, enfim, e lesões também. Então a monotonia e o strain têm uma relação de proximidade. E aí nesse cantinho aqui, referente às semanas, ao agudo crônico, a gente consegue saber se o cliente basicamente está dentro de uma zona de treinamento ótima, se ele está dentro de uma zona de treinamento ruim, enfim. E aí a cada semana a gente consegue saber de relação de treinos e semanas de treinos, saber se ele está indo num bom desempenho de treino ou se ele está indo, por exemplo, num nível ótimo de treinamento. Deixa eu colocar aqui. Então, fazendo essa regulação de treinos diariamente, ou de acordo com a proposta que foi estabelecida, né, pela quantidade de vezes que o paciente pretende treinar, a gente sabe se ele está indo mais corretamente num caminho a ser seguido, se os estímulos fisiológicos estão indo dentro do esperado, se o cliente está treinando muito forte, muito fraco, né? Vamos pegar a semana, se não me engano, a semana 10, deixa eu colocar aqui a semana 10, que eu acho que vai lá pro vermelho, vamos ver se vai pro vermelho, olha lá, a semana 10, olha, risco de lesão, então eu coloquei na semana 10 o risco desse pico aqui, que a gente pode interpretar, olha só, pico de monotonia, pico de strain e pico de agudo crônico, ou seja, em relação a estas 3 semanas, a 7, 8, a 9, eu tive um pico muito grande, né? Então tem que tomar cuidado com esses picos e controlar e avaliar individualmente o cliente, como ele está se sentindo, se está tendo dor, se está ficando muito cansado com esse pico. Tem que fazer essas análises diariamente, porque isso vai garantir também que esse pico seja seguro. E pode fazer até análise e avaliações de desempenho. Vamos fazer um teste de corrida aqui, posteriormente a uma sessão de treino, né, que culminou num pico, ou nas sessões de treino que culminaram no pico, e vão ver se você está perdendo muito desempenho nos dias seguintes, enfim, ou se ganhou desempenho. E aí você vai correlacionar todas essas informações para garantir se de fato está numa zona de risco mesmo, ou se é só numa questão numérica, se o cliente também não está perdendo desempenho, e muito pelo contrário, está ganhando desempenho, pode ser que não seja de fato um risco de lesão, né? Pode ser apenas um pico alto de treinamento, claro que se sustentado constantemente em alto pico, pode trazer problemas, mas não é regra, não quer dizer que vai, é só tomar cuidado com altas cargas. Mas enfim, uma demonstração geral aqui de como é o procedimento dos meus treinos. Então tem avaliação, tem monitoramento, tem a prescrição, obviamente, mas tem que ter a anamnese, a avaliação e o monitoramento, né? Então esse monitoramento aqui, se não tem monitoramento, galera, não tem periodização. Todo mundo bate no peito para falar que tem periodização de treinamento, mas não tem monitoramento. Você periodiza o treino e espera que dentre certos períodos você ganhe X coisa, né? Num período de 4 semanas você vai treinar força para ganhar força. Como que você vai saber se vai ganhar força se você não está monitorando? Não adianta estar só num plano se você não monitora esse plano. Então dizer que tem periodização e não monitora o treinamento, não monitora os estresses fisiológicos que são aplicados pelo treino e como o paciente recebe esse estresse, não é periodização. Novamente, é uma enganação. Não é periodização, é enganação. Beleza, pessoal? Então, basicamente é isso. Então, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se você gostou, deixa aquele joinha, aquele coraçãozinho, envia para quem você acha que pode ser importante essa informação e vamos falar sério sobre treinamento. Não é no feeling, não é no achismo que tem que ser o seu treino. Você está pagando por isso. Você está pagando por um treinador ou você está pagando por um acompanhante de luxo? Treinamento não é só acompanhar você ir lá levantando os pesos e ver se você está fazendo certo, não. É muito mais do que isso. Então eu vou ficando por aqui. Lembrando da tríade, saúde, paz e estudos. Valeu, falou.